Bom, pessoal, esse aí é mais um veículo da Fennon Veículos. Isso é uma avaliação de veículo novo, né? Esse carro não está disponível para venda. Isso foi só a Jaque cedeu o carro para a gente fazer o teste. A gente já fez o teste aí da Jaque T5 mecânica, tá disponível no nosso canal aí, se quiser dar uma olhadinha. E a gente tá falando agora desse lançamento aí da Jaque, que é esse é o Jaque T6. Vou falar um pouco da marca primeiro, porque acho que muita gente não conhece a Jaque do Brasil. E eu acho que ela tem uma história bem interessante. A Jaque, na verdade, ela é nova na fabricação de veículos de passeio. Porém, ela é uma montadora chinesa que ela foi fundada em 1964. E o carro-chefe dela era a fabricação de chassi, tanto para ônibus e caminhões, e utilitários leves, tá? Então é uma marca que tem know-how nessa parte de fabricação e veículos de carga e durabilidade. Ou seja, os veículos da Jaque são reconhecidos lá fora, pelo menos no mercado deles, com veículos que aguentam o tranco, aguentam o pau mesmo. Se eu não me engano, no lançamento da Jaque no Brasil, quem assumiu foi o cara que era responsável pela Citroën no Brasil. Ele rompeu com a Citroën, trouxe a Jaque. E a Jaque fazia inclusive veículos de guerra, aqueles caminhões de guerra. Então é uma fábrica que ela é focada em veículos com alta resistência, tá? Então em 2000 deixa eu pegar aqui, acho que mais ou menos em 1990 ela começou a fazer a fabricação de automóveis. Acho que os primeiros carros aí foram os primeiros automóveis foram exportados aí, inclusive para a Bolívia, uma coisa assim. Eu peguei essa informação aí no Wikipedia, na internet, tá? Se eu estiver falando alguma besteira, pode me corrigir aí nos comentários, tá? Então, falando um pouco da Jaque, a Jaque tem alguns modelos que estão disponíveis aqui no Brasil, que é o J2, o J3, o J3 Sedan, que é o Touring, né? O T5, o J5, o T5, o T6 e o T8. Essa aí é o T6, o Jaque T6. Ela vem com uma motorização aí 2.0, 16 válvulas. Tem mais ou menos 160 cavalos, com 20 kg de torque, tá? Na T6 ela vem somente com câmbio manual ainda, parece que vai vir com câmbio CVT agora para o Brasil, como já tem a T5 com câmbio CVT. Mas por enquanto a T6 somente com câmbio manual, tá? Pessoal, o que está agradando muito nesse carro? São as linhas do carro, né? Muita gente vê um diferencial nos carros da Jaque, porque eles têm uma linha mais voltada para os carros europeus. E não é por acaso, porque a Jaque, quando ela começou a fazer a fabricação de veículos de passeio, ela abriu um centro de desenvolvimento na Itália, em Turim. Então, se você entrar no site da Jaque e pegar informações do carro, você vai ver que eles colocam que é design italiano. E realmente você vê que ele puxa as linhas do carro, não tem nada a ver com aqueles carros chineses mesmo, os carros coreanos com aqueles faróis enormes, aquele monte os carros chineses realmente são bem diferentes mesmo. Você vê que os carros da Jaque tem uma linha bem agradável mesmo. Eu acho bem bonito, principalmente esse T6. Vamos dar uma olhada em detalhes aqui no carro, ó. Os faróis têm um desenho bem legal, a grade, ó, eles têm um cuidado, tá vendo? Tem um acabamento
cromado aqui em volta dos faróis de milha, cromados na grade, poucos cromados no carro como um todo, mas tem. Tá, as linhas do carro, ele tem uma linha de cintura bem alta, ó. Tem esse vinco na lateral todinha aí. O resto as chapas são bem lisas. Tem esse borrachão com esse friso na lateral, na parte inferior. As rodas, eu gostei bastante do desenho das rodas. São rodas aro 17 polegadas. Elas vêm calçadas aí com pneu 225 60/17. A qualidade de construção eu achei também bem legal. Quando eu falo qualidade de construção é o seguinte: se você pegar em alguns carros, principalmente nacionais, se você pegar o vinco do carro, a abertura, tudo bem, eu não estou falando de espaçamento, tá? Se você pegar nos carros alemães, essa diferença entre as chapas é bem pequena. Já nos carros nacionais, essa abertura aqui é menor, mas mesmo assim, se você pegar, você vai ver que ela tem um alinhamento só, de cima e embaixo, em todas as chapas. Isso eu já olhei. Alinhamento de porta também, tudo igualzinho. Já, se você pode reparar, pode pegar um EcoSport, um Ford Ka, muitas vezes até um Gol. Você vai ver que em alguns casos o alinhamento da porta em cima, a mesma porta estando alinhada, a parte de cima da porta é menorzinha, a parte de baixo, então as montadoras não têm tanto esse cuidado. Já que você vê que eles têm esse cuidado do alinhamento das portas, do acabamento. Aí o espelho com uma seta, né, no espelho. A Jaque T6, ela vem, se eu não me engano, em 2 pacotes, que é o Pack 2 e o Pack 3. O que diferencia do Pack 2 pro 3, no 3 ele vem com barras no teto, bancos em couro e a mídia com câmera de ré. Eu achei um pouco estranho esse carro em específico, porque esse é um carro que tem as barras no teto, tem a mídia com câmera de ré, mas não tem o banco em couro. Então eu não sei se esse é um carro exclusivo aí para imprensa, para utilização de imprensa, que esse tem tudo que tem no Pack 3, só que não tem o couro, tá ok? O carro vem emplacado na Bahia Camaçari, porque a fábrica da Jaque é lá. O acionamento é aqui por toque. Tem um porta-mala bem interessante aí. Se não me engano, 600 litros, né? O step interno. Isso aqui é uma coisa que eu já vi num outro vídeo também. Eu não sei por que eles fizeram isso, que na verdade é um apoio desse acabamento aqui. Eles poderiam ter feito um degrau aqui, né? Colocado esse suporte mais baixo e faz um degrau, coloca o macaco mais aqui acomodado aqui embaixo, você ganharia mais em espaço de porta-mala. Mas enfim, eles resolveram isso. Tanto aqui como no porta-luvas também tem uma etiqueta de assistência 24 horas, que isso é uma coisa interessante nesses carros da Jaque. Eles vêm com 6 anos de garantia, ou seja, eles não vieram para brincadeira. É 6 anos de garantia sem limite de quilometragem. Ou seja, ninguém coloca 6 anos de garantia se não confia no produto. Inclusive a Jaque tá, deixa eu abrir aqui. A Jaque, ela tem um carro que eu já fiz a solicitação, quero ver se eu pego também, que é um Jaque Touring, que é um carro com mais de 100 mil quilômetros. Um carro que está rodando na mão dos jornalistas, de imprensa aí, para fazer avaliação de um carro com mais de 100 mil quilômetros, com todas as revisões feitas em concessionária, tá? Então eu já solicitei esse carro, a gente vai depois fazer uma avaliação de um Jaque com mais de 100 mil quilômetros, tá? Então vamos dar uma olhada no acabamento interno do carro, aqui do cofre, que se você estiver comprando uma seminova, é interessante você ter algumas informações para você saber o que procurar para saber se o carro foi mexido ou não.
Desculpa só a sujeira aí, mas me entregaram o carro assim. Então você pode ver que a torre de amortecedor, diferente da T5, ela ainda tem espaço aqui para você poder fazer a manutenção. A T5, como você tem uma frente bem... uma frente grande mesmo, parece que a torre do amortecedor fica jogada lá embaixo, tá? Então ela vem com os tiques de fábrica aí, ó, na torre do amortecedor e no batente. Pelo que eu estou olhando aqui, não tem nenhuma indicação de fabricação aqui nas chapas do painel. Ó. Isso aqui, se você for comprar uma usada e pegar essa parte aqui meio sem tinta, é original de fábrica. Olha, tiquezinho de fábrica também. Os faróis também não tem nenhuma indicação de que do fabricante. Não vejo se tem. Do lado de dentro também não tem. Tem um coxinho bem grande aí. O espaço que me chamou a atenção aqui, ó. Tem um espaço grande para qualquer profissional de manutenção poder fazer a manutenção no carro, quer fazer uma troca de correia, uma sonda lambda. Olha, um espaço bem legal. Difícil hoje em dia você ver em carros assim esse espaço. Aqui também da mesma forma, ó. Aqui, ó, na carcaça do farol vem jaque L22117. Aqui tem uma borrachinha que dá o acabamento, né? Deixa eu ver se tem desse lado aqui também. Olha que engraçado, desse lado não vem a informação do... Ah, vem sim, tá aqui. Jaque L22117. Então na carcaça do farol vem a marca do fabricante aí, Jaque. É bem interessante. No capô aqui, ó, vem essa etiqueta. Tem isso aqui que na verdade eu não sei pra que serve, mas alguns tiquezinhos de fábrica aí, ó, que deve ser aqui. Na verdade é na montagem, né? É só um conferido, né? O pessoal passa com aquela caneta para saber se o carro foi conferido antes de sair da linha. Etiqueta aqui dentro do radiador ali, ó, na parte superior tem a etiqueta também. Aqui também tem a etiqueta, o tiquezinho de verificado. A bateria é uma bateria de 75 amperes, uma bateria bem grande. Vamos fechar e dar uma olhada lá atrás. A gente vai dar uma volta com ele. Na verdade eu já até andei, fiz alguns vídeos. Se tiver vídeos de uma parte, eu vou tentar juntar aí pra ficar. Tem algumas informações que eu passei num vídeo, outras não, então vou tentar juntar os dois vídeos. Aí quando você estiver olhando também, ó, isso aqui é acabamento interno. Também é na mesma cor do carro, só que aqui parece que não vem verniz. Você vem até a marca ali, ó, até onde vem o verniz do carro, ó. Não tem nenhuma gravação da montadora. Aqui também, ó. Olha, é bem visível onde termina o verniz do carro aqui, ó. Nessa linha. Aqui fica a tinta crua. Menos mal, né? Tem algumas montadoras que não estão se dando nem o trabalho de pintar isso aqui. O que eu achei interessante, que eu tive dando uma olhada, eu fui até verificar. Tem um vídeo num Audi A3 que eu fiz, que na nacionalização eles tiraram a suspensão traseira
em vez de ser braço multilink, passou a ser eixo de torção. Então, para o pessoal entender, eu vou falar na hora que estou dando uma volta no carro. Vou falar o que é eixo de torção, só de uma forma bem simples, tá? Eu vou mostrar aqui embaixo. Ó. Esse sistema, deixa eu ver se tá isso. Esse sistema é o eixo multilink. Tá? Você vê que ele não tem um eixo ligando as duas rodas, e você tem uma série de braços e bandejas fazendo a ligação da roda à estrutura do carro, tá? Você vê como é que são as coisas. Você vê um carro chinês e já vem com multilink na traseira, coisa que muita gente chiou aí no Audi, que a Audi tirou o sistema multilink da traseira do A3, enfim. Você vê no já que vem com multilink na traseira. Dá uma olhada nele por dentro. A chave do carro é tipo canivete, com aciona fechamento, abertura e abertura do porta-mala. Vocês vão pegar o carro meio sujo, porque tem algumas coisas que eu não entendo, tá? A montadora fornece o carro gratuitamente para os jornalistas da imprensa fazer avaliação, dá o carro com seguro, tanque cheio e tal, e o cara entrega o carro numa imundice desgraçada, mas a gente ainda deu uma limpada por cima e vou pedir fazer um acabamento melhor antes de entregar o carro pro próximo aí, tá? Então aqui, acabamento em plástico, aqui é o Twitter, aqui um plástico que imita madeira, que achei que ficou bem legal também, tanto aqui e aqui, o acabamento aqui no descansa-braço é um material acolchoado, tanto aqui como aqui. Então toda essa parte aqui é acolchoada. Plástico, tem até um acabamento aqui em cromado. Isso aqui, ó. Aqui você tem os espelhos, um acionamento dos espelhos. Aqui para você, ele tem rebatimento dos espelhos, então aberto, fechado. Ok? Aqui acionamento, direita e esquerda, luminosidade do painel de instrumentos e altura dos faróis. Aqui você tem uma... Ó, como eu disse, é banco em tecido. Tecido bem legal. Já vi em carros muito melhores aí, um tecido bem mais fininho. Esse aqui você vê que ele tem um... Por dentro do tecido, por baixo do tecido tem algum revestimento aí. O grafismo do banco também achei bem interessante. Vou pegar a chave. Pra gente olhar ele aqui por dentro. Para ligar o sistema de segurança, tem que apertar a embreagem para ele ligar. Suspender o vidro aqui para tirar o barulho externo. Ó, esse aí é o painel dela. Esse é o painel da Jaque T6. Ó, que ele está acusando que o freio de mão tá puxado e estou sem o cinto de segurança. O painel basicamente é igual ao da T5, o mesmo grafismo. O que eu acho? Eu que sou meio cego, né? Esse grafismo podia ser mais destacado, porque sem o óculos, eu uso óculos de leitura, né? Sem o óculos fica realmente complicado de saber a informação no painel. Não de combustível, nem de temperatura, mas principalmente de quilometragem. Para mim fica meio embaçado essas informações 60, 70, 80. Como hoje você tem que ficar bem ligado no limite de quilometragem, então fica meio complicado aí para quem tem deficiência visual. Que é meio cegueta, né? Que nem eu.
Do volante, um acabamento legal. Também não é revestimento em couro, ou é? Porque as montadoras hoje estão utilizando um sistema que eles estão injetando uma peça que imita o couro. Mas eu tô achando que isso aqui é mesmo. Tem até um pedacinho do couro ali. Revestimento então esse aqui é mesmo, revestimento em couro. O volante tem um desenho também legal. Aqui você tem um controle de som. Essa aqui é a mídia que vem no carro. Você tem música, filme, um rádio, fotos se você ligar parear com o seu telefone, USB auxiliar, Bluetooth e o mais importante, o espelhamento do seu celular. É feito por aqui, tá? Então você aperta o menu e você tem que fazer essa leitura desse código, esse QR Code aí. Ele já vai te direcionar para um site para você fazer o download do aplicativo para poder fazer o pareamento, para fazer o espelhamento. O que acontece? Não são todos os aparelhos que são compatíveis com essa mídia, tá ok? No site da JAC, se você entrar lá, JAC, acho que é jacdobrasil.com.br, clicar no modelo do carro, JAC, for lá em ficha técnica, ele vai te dar um link que você pode verificar se o aparelho é compatível com essa mídia, tá ok? Aqui o acionamento do ar-condicionado, você tem aqui tanto ventilação, pro para-brisa, ar-condicionado, recirculação. Isso aqui deve ser para as janelas laterais. Isso aqui é um outro ponto também. Vou até aproximar aqui para vocês verem. Você está vendo que você tem em todas as 4 teclas você tem o bonequinho aí sentado, né? E ao lado você tem indicação do que vai ser qual tipo de ventilação. Então você quer a ventilação frontal e nos pés, somente nos pés, para-brisa e para baixo. O que acontece? Isso de perto. Isso de longe, ó, essa aqui é a distância que está. Você só consegue visualizar os bonequinhos, pelo menos para mim, tá? Só consegue visualizar. Então fica meio confuso eu saber, até que eu grave todas essas informações, fica confuso eu saber qual que é qual aqui, enfim. Então já tive esse problema. Infelizmente, ou eu tenho que colocar um óculos definitivamente, ou a JAC tem que começar a melhorar esse sistema aqui, tá? Aqui também no painel, isso aqui é um plástico que imita madeira, também achei bem legal. Porta-copos, tem até um cinzeiro aqui, né? Coisa que há muito tempo não se vê nos carros hoje. Isso aqui é um cinzeiro, ó. Aqui ele pode ser tirado. Freio de mão. E aqui tem um porta-objetos bem espaçoso. Tá? Uma coisa que eu achei legal também na JAC é o cuidado que eles têm. Que carro hoje em dia que você compra que vem com um manualzinho assim numa capinha? Isso aqui é uma capinha, ó, chique, hein? Eu vi no T5, tô vendo nesse carro agora, é um estojinho, ó, bem legal. Então você vê que, ó, isso aqui é o cabo. Aqui no porta-luva você tem essas entradas aqui, que é a entrada HDMI, né, se não me engano, para você fazer, ó, parear com o seu celular. Ali a etiqueta de... Então você vê que eles têm cuidado com acabamento, com preocupação com o cliente, nos detalhes e tal. Eu aposto bastante as fichas aí na JAC, porque eu sei que eles estão fazendo um trabalho. E aquilo, o chinês, quando se mete a fazer uma coisa, sai de baixo, né? Então eles são determinados, né? Então, olha aí que legal. Então você vê o cuidado que eles têm com a fabricação do carro, nos mínimos, nos detalhes também, né? Você vê que já melhorou bastante, ó. É um painel bem firme, tem um relevo aqui. É tudo ainda bastante
revestimento basicamente dele é em plástico, mas só de você ver o revestimento das portas aí acolchoado, o carro já vem com tapete de veludo, o manualzinho de proprietário numa capinha específica, num estojinho, uma mídia aí com espelhamento de tela, controle de som e tal. Você vê que é um carro que eles estão a Jaque está caprichando mesmo, está evoluindo bastante aí, por ser uma empresa relativamente nova, né, na construção de automóveis de passeio. Como eu já disse, ela se especializou e o seu carro-chefe sempre foi a construção de veículos pesados, né? Então, quanto à manutenção e durabilidade dos carros da Jaque, eu não me preocupo. Sinceramente, eu não tenho essa preocupação, porque eu sei que eles sabem fazer produtos que duram. O que ainda precisa é saber como é que está o atendimento ao consumidor. Quando quebra uma peça, eu acho que isso eles têm que se empenhar bastante, que é aí que uma marca ganha a confiança do cliente. Beleza? Eu já andei no carro, então só vou adicionar esse vídeo aí junto a esse. Vou fazer edição, vou colocar tudo junto e vou subir esse vídeo aí para vocês poderem dar uma olhada. Ok? Então dá uma olhada no vídeo de eu andando com o carro e a gente já volta. Então, pessoal, vamos dar uma volta nela agora, pra vocês entenderem o que é. A gente falar um pouco mais desse negócio de braço, suspensão traseira e a qualidade do carro, né? Vocês podem ver aí, ó, que eu falei, ela tem câmera de ré. Essa no PAC 3, né, se não me engano, vem com câmera de ré e couro. Eu não entendi muito bem qual a configuração desse carro, porque quando você olha no site da Jaque, eles falam que o banco de couro, a mídia com câmera de ré só vem no PAC 3. Esse carro tem a barra no teto, tem a mídia com câmera de ré, mas não tem bancos em couro. Então eu não entendi exatamente qual que é a configuração desse carro. Não sei se foi um carro montado exclusivamente aí para a imprensa, entendeu? Então o que a gente pode sentir já desse motor 2.0 é um motor bem esperto mesmo. Você tem aí quase entre 20 e 21 kg de torque para um carro que tem acho que 1.500, 1.600 quilos, alguma coisa assim. Vou até conferir essa informação. O único problema que eu sinto na condução do carro já vi em alguns vídeos do pessoal reclamando. É difícil, né? Você vê algumas pessoas reclamando do engate das marchas e outras pessoas elogiando. Pra mim o engate é perfeito. Você não tem, ele é curto, você sabe exatamente qual a marcha você engatou, não é aquele câmbio meio bobo, nem muito longo. Então o engate das marchas para mim é perfeito. A suspensão dela, ela parece ser bem firme, tá? Você não tem muita rolagem lateral, mas passa muita as imperfeições do solo. Ou seja, por ser um carro alto, você passa numa lombada, ela tende a inclinar bastante nessas ondulações. Ela acompanha bastante as inclinações do solo. Então não é contrassenso que eu estou falando, ou seja, ela não tem rolagem. Ela não inclina muito em curvas e tal, mas quando você passa em lombadas você sente bastante a inclinação do solo, tá? Então, estou andando aqui na marginal. O consumo médio dela aí no álcool, pelo menos no período que a gente está andando aí, está entre 7 e 7,5 na cidade, que eu acho excelente para um motor 2.0 com 160 cavalos. O único problema que eu sinto
é da imobilidade. Você está parado no farol e vai sair. Eu fiz um vídeo há uns dias atrás de uma Fiat Toro, e a mesma sensação que você tem de baixo torque na arrancada é o que você sente nesse carro. Ou seja, você precisa dar um pouco mais de giro, acima de 1.600, 1.700 giros, 1.800 giros, para você poder sair, senão ela morre, tá? No demais, você vê que os chineses, eles estão, apesar de ser uma empresa, uma fabricante nova de automóveis, né? Porque, como eu já disse, ela fabricava chassi de ônibus e caminhões e utilitários leves há muitos anos. Então, quanto à confiabilidade dos carros da JAC na parte de manutenção, não escuto muito pessoal reclamar, tá? Mesmo porque um carro desse sai com 6 anos de garantia. Então eu acho que eles confiam no produto que eles estão vendendo, principalmente na parte de manutenção. E é um carro que acho que vale a pena ser levado em consideração na hora da compra aí. Ela trabalha na faixa entre 78 no PAC 2 e 80 mil no PAC 3, que é a mais completa. Ou seja, quase R$2.000 você vem com barra no teto, câmera com mídia com câmera de ré e bancos em couro. Ou seja, compensa você pegar a versão mais completa, que é com o PAC 3, tá? Essa faixa de preço, na verdade eles estão concorrendo direto aí com os SUVs pequenos, né? Que seria a EcoSport, e carros mais em dimensões e conjunto de equipamentos. Ela concorre com carros mais caros, que seria a X35, aquele outro SUV da Kia, enfim. Então, eu acho que vale a pena dar uma olhada, prestar atenção um pouco mais. Vai fazer um test drive no carro, que é aquilo que eu disse. Eu faço sempre uma avaliação do conjunto da obra. Ou seja, é um carro que tem um bom acabamento interno. Você vê que os materiais empregados evoluíram bastante. Você tem um acabamento legal aqui no volante. Eles estão bem atentos aos detalhes. O que eu vejo assim, algumas deficiências no sistema de ar-condicionado aqui. Você consegue ver, o ar-condicionado gela perfeitamente, mas você consegue ver bem essas inscrições, tá vendo? No para-brisa, ar-condicionado, o recirculador. Só que nesses modos para onde você quer direcionar o ar, ele fica meio confuso, tá? Porque você pega na primeira tecla aqui, você não consegue ver. Ele te coloca uma pessoa sentada em todas as 4 teclas e coloca uma flechinha para onde vai ser direcionado o ar. Essa flechinha praticamente você não... Eu sou péssimo de visão, eu já não consigo ver aqui qual que é. Se aqui é só ar frontal, aqui é ar para os pés e para o para-brisa. Então essa deficiência tem no carro. Para quem enxerga melhor aí, acho que não vai ter tanto problema. Vamos dar uma esticada nela aqui, ó. Em segunda marcha, ar-condicionado ligado. Você sente a entrada de potência mesmo a partir de... Ela muda o comportamento do carro a partir de 3.500, entre 3.500 e 4.000 giros. Você vê que ele tem um torque legal, mas a partir de 3.500 ela começa a deslanchar. Eu acho que isso aí é fruto do VVT, né, do motor. Se eu não me engano, eu estive lendo, o único fabricante chinês que tem essa tecnologia, se eu não me engano, é a JAC. Então você sente realmente que faz diferença nesse carro. Então, a primeira impressão que fica
Isso eu já fiz um vídeo de uma Fiat Toro que eu sentia basicamente a mesma coisa. O que que era? Principalmente com o ar-condicionado ligado, na hora que você vai sair, assim, você colocou pouco giro, principalmente se você estiver numa rampa e tal, você vai sair e ele morre, tá vendo? O carro morreu. Se você não... obviamente estou usando muito pouco giro aqui, na faixa de 1.100, 1.200 giros. Então, normalmente num outro carro, que acho mais leve, uma faixa de torque que entra um pouco antes, ou seja, a força dele entra um pouco antes, você já não tem esse tipo de problema. Então, para sair, uma dos problemas, né, que eu encontrei no carro é isso: colocar o carro na faixa de 1.500, 1.600 giros, saiu, acabou, tá? Então o carro parece bem estável. Ele tem, como eu disse, ele tem suspensão tradicional, a McPherson na frente e multilink na traseira. Para quem não sabe o que, às vezes se escuta muito esse eixo de torção na traseira e multilink. Falando basicamente o que é isso, tá? Quando é eixo de torção, só você olhar por baixo do carro, você vai ver aquele eixo grandão na traseira do carro, onde as rodas são ligadas nas pontas e você tem os amortecedores, tá ok? Isso é eixo de torção. Você tem basicamente o movimento da roda é só na vertical, ok? Então o carro passa num buraco, a roda faz somente assim e interfere diretamente na outra roda do outro lado, porque você tem um eixo ligando as duas rodas, tá? Quando é braço multilink, que eles falam, é basicamente a suspensão que você tem na dianteira, você tem na traseira. Você tem a roda ligada através de braços na estrutura do carro. Então a roda ela pode se mover tanto verticalmente, tá? Como ela pode também ter algum tipo de inclinação. Isso você consegue perceber bastante em curvas. Não eu ou você, acho que mais em circuito, um piloto profissional e tal, você consegue ter, você tem uma maior área de contato quando uma roda ela se movimenta, ela tem ângulo de inclinação, tá? Então, o que é melhor hoje? Você tem o eixo multilink na traseira, você tem uma estabilidade maior. Em contrapartida, você tem um custo de manutenção maior, porque todos os buchas, batentes, braços auxiliares, bandeja que você tem na frente, você tem na traseira também. Com o eixo rígido, o eixo de torção, você só tem basicamente só amortecedor e batentes. Então, basicamente essa é a diferença, tá ok? O pessoal chiou muito nessa mudança que a Audi fez quando nacionalizou o Audi, mas em certo ponto ela diminuiu o custo de manutenção de um carro para poder adequar às nossas condições aqui, tá ok? Então, falando do carro, do Jaque T6, você vê, eu estou rodando na marginal, estou a 70 km por hora, ele está marcando, aí o carro está abastecido com álcool, marcando entre 12 e 15 km com litro. É um carro que essa motorização 2.0 tem um torque deixa o carro bem esperto. O carro, ó, quarta marcha, vamos ver se a gente consegue dar uma esticada aqui. Vou colocar a terceira. A partir dos 3.000, 3.500 giros, você vê que ele acorda mesmo. O carro fica bem esperto e desenvolve bastante. Falando um pouco do carro, o carro é bem estável, ele é bem alto, tem uma suspensão bem firme. Muita gente confunde o que é suspensão firme com um carro balançar bastante. Então, basicamente é o que acontece nesse carro. Você tem um carro relativamente alto, um centro de gravidade mais alto, e para ele não ficar aquele carro João Bobo, que fala aquele carro mole e tal, a Jaque optou por uma suspensão um pouco mais firme. O que acontece? Você ganha em segurança, mesmo porque esse carro não tem controle de estabilidade, nem de tração, pelo menos até onde eu pesquisei e os testes que eu fiz, esses equipamentos não entram em funcionamento.
Então você ganha em estabilidade, porque você tem um carro mais firme, ok? Mas você perde um pouco em conforto, que é, você passa numa lombada, você passa numa rua desnivelada e tal, você sente o carro absorver todos esses, todas essas ondulações. A gente vai passar agora numa lombada aqui na frente, vai ver que ele não absorve, ó, tá vendo? A suspensão dele trabalha bem e tal, mas passa bastante das ondulações do solo para dentro do veículo, tá ok? Então, é um carro que tem uma suspensão bem firme, é um carro que ficou bem justo, te dá bastante segurança na hora de dirigir, ele não te dá aquela impressão de João Bobo. Ó, vou entrar numa curva, você vê que o carro ele tem a rolagem, mas nada que assuste. Você pega muitos carros aí que na hora que você entra numa curva ele deita, mesmo ele apoia nas rodas de fora. Esse, você já não sente tanto isso. Obviamente eu não estou abusando nem nada. Então é um carro que ficou para uma empresa jovem, que é no caso da Jaque. Você vê que eles estão no caminho certo, ou seja, estão trabalhando. Você vê a evolução em cada modelo que eles lançam. Saiu o T5, agora CVT, já tem testes do T5 CVT. A gente vai solicitar aí para a Jaque para ver se ela consegue enviar o T5 CVT para a gente ver como é que ficou. Mas na faixa de preço que esse carro se propõe, eu acho que ficou bem legal. É um carro bonito por fora, bonito mesmo, é aquilo que eu disse. Ela tem os designs de carro a linha de carros da Jaque se diferencia completamente dos carros dos outros carros chineses, porque ela tem um centro dela de desenvolvimento na Itália. Então tem muito, ela até coloca no site dela que o design do carro é design italiano. Então você vê que é um carro que tem um toque europeu aí no design, nas linhas, no acabamento e tal, com preço de carro chinês. E a manutenção e o custo de manutenção é relativamente baixo, que você tem uma empresa que se consolidou como fornecedor e fabricante de chassi de caminhões e ônibus, e trabalha com utilitários leves. É uma empresa que é preocupada com a resistência e durabilidade do seu produto. Eu acredito que boa parte disso, se você se vê, eles jogaram esse know-how que eles têm para cima dos carros de passeio, tá? Fato é que você não escuta muito o pessoal falar que o Jaque deu problema disso, o Jaque deu problema daquilo. Problemas todas têm. Acho que a Jaque tem também, como as outras marcas, Citroën, Peugeot, Volkswagen, Ford, Fiat, todas têm. O problema é como a marca, como o fabricante, resolve esse tipo de problema. Qual que é a garantia, qual que é o suporte, qual o custo das peças de reposição, tá? E eu acho que isso a Jaque tá de parabéns, porque eu estava falando com o pessoal de marketing da Jaque. Eles me falaram que eles estão atendendo em até 98% dos casos a reposição de peças em até 24 horas, tá? Então 98% dos casos, o cliente, quando não tem uma peça na concessionária, ele faz a solicitação e em até 24 horas essa peça está disponível para o cliente, tá? Esse foi o número que o responsável de marketing da Jaque me passou. Então eu acho que é um carro que vale a pena se levar em consideração na hora da compra. Que aquilo, entre 79 e 80 mil reais, você vai comprar EcoSport, provavelmente uma Tucson modelo antigo, que tem um consumo elevadíssimo, tudo isso aí todo mundo já sabe. E ele tem o porte de um maior, né? O porte de uma X35, de uma Kia, etc, etc, etc. Entendeu? Então acho que vale a pena. Vai dar uma olhada, vai fazer um test drive. Isso é só uma opinião minha, particular. Aquilo que eu falo, a gente tenta passar
as informações da forma mais simples possível, tá? Como usuário mesmo, tá ok? Gostou do vídeo? Dá um joinha aí, se inscreve no canal. Sempre que a gente pode, a gente está colocando vídeo de carro zero, carro usado, carro seminovo, passando informações, fazendo vídeo de produto que a gente está vendendo. Produto que eu digo, como eu tenho loja de automóveis, também faço vídeo dos carros, coloco as informações técnicas. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí no comentário. Se eu não souber responder, com certeza vou procurar me informar junto à montadora, tentar responder e passar a melhor informação possível para vocês, beleza? Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal. Se tiver qualquer dúvida, é só deixar nos comentários, beleza? Abraço! Então, gostou do vídeo? Gostou do carro? Acho que é aquilo que eu disse, vale a pena, vai dar uma olhada, vai fazer um test drive, acho que não custa nada. Leva a patroa lá para dar uma olhada no carro, ver se aprova, porque se a mulher não aprovar, você vai arrumar uma encheção de saco enquanto você tiver com o carro. Se a mulher aprovar, aí é só alegria. Beleza? Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve aí no canal, sempre que possível a gente está colocando vídeo de carros novos, seminovos, teste de usados, teste de 0 km, todo. A gente tem uma loja de automóveis, eu já disse, às vezes todo carro zero a gente pede para o cliente, faz a avaliação também do carro zero, tenta passar a informação da forma mais simples possível, para que você tipo uma pré-compra, né? Antes de você ir até a loja, pelo menos você já vê aqui na Phenom os detalhes do carro, beleza? Um forte abraço, obrigado, hein?